Abra aí, por favor, em Mateus capítulo 4. Vamos falar da tentação de Jesus. E aí eu botei o título aqui, Satanás, um pregador moderno, né? Satanás, um pregador. Tu vai ver, né? Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11, que vai dizer assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Palavra. Tentação de Jesus todo mundo conhece, né? É uma daquelas passagens que eu chamo de passagens pop, né? Bem popular. Todo filme de Jesus vai ter um momento da tentação, né? Qualquer coisa que se fale, a tentação de Jesus está naquelas grandes passagens que todos conhecem alguma coisa. Mas eu acho interessante, e eu quero meditar com vocês em alguns pontos aqui, logicamente, não falando da tentação em si, mas o modo que Satanás tentou e o modo que Jesus respondeu a cada uma delas, né? Porque o modo que Satanás usou para tentar é distorcer a verdade. Ele distorce quem é Deus, ele distorce a palavra de Deus, e isso é interessante porque, dessa forma, ele parece mostrar uma verdade que não é. E isso é muito bacana porque, por exemplo, no Jardim do Éden, quando Satanás vai tentar a Eva, ele fala o quê? Olha, se você comer desse fruto, você será como Deus, terá conhecimento do bem e do mal. Ele falou, mas não falou. Teria conhecimento do bem e do mal, mas também não seria como Deus, sabe? Ele distorce as coisas. Porque o ser humano, ele é o mesmo ser humano desde sempre. E Satanás usa dessas artimanhas para nos enganar. E ao tentar Jesus é a mesma coisa. Ele vai usar Deus para afastar de Deus. É interessante isso, né? Satanás fala de Deus, usa a palavra de Deus para te afastar de Deus. Porque a melhor coisa do mundo é você ter um crente na igreja afastado de Deus. E afastando outros de Deus. Nem sempre Satanás ele quer te tirar da igreja. Nem sempre Satanás ele quer te arrancar você do banco em que você está sentado. Muitas das vezes o que Satanás apenas quer é te tirar da presença de Deus.
Muitas das vezes o que Satanás deseja é fazer com que você não sinta mais a presença de Deus na sua vida. Isso é interessante. Porque o modo que ele vai... Isso é tão louco, porque... Eu até postei, até anotei aqui, né? A diferença é que hoje em dia você tem muitos pregadores que pregam como Satanás. Em vez de pregar um evangelho verdadeiro, pregam um evangelho que mais afastam do que aproximam as pessoas de Deus. O pastor hoje de manhã, quando estava pregando, estava falando, né? Do beijamão, né? Das pessoas que têm que ir, estão presas a seus líderes, né? A pessoa não consegue orar sozinha, não. O pastor que tem que orar por mim. Porque se eu receber a mão do pastor na minha cabeça, aí destrava tudo. Não é verdade? A diferença hoje é que nos púlpitos muitos usam da mesma artimanha de Satanás usou com Jesus no deserto. E antes de começar aqui, eu quero que você preste atenção no contexto, porque o contexto é muito importante. É quando termina no capítulo 3, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, ele vai falar do batismo de Jesus. Porque ele já começa o verso 1 dizendo, a seguir de quê? A seguir do batismo. Isso me traz uma breve reflexão contigo. Às vezes você vem num culto que é maravilhoso. E aí você tem que lembrar o que aconteceu no batismo de Jesus. É João Batista olhando, como diz no Evangelho de João, e falando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de atar as sandálias dos seus pés, quanto mais te batizar. Aí Jesus fala, é necessário que se cumpra. Aí Jesus entra na água junto com João Batista. O céu se abre, desce o Espírito Santo em forma de uma pomba e vem uma voz do céu retumbante. Esse é meu filho amado, de quem me agrado. Eu fiz a voz de Deus mais grossa, né? Ninguém imagina a voz de Deus com a voz do Anderson Silva, não é verdade? Ninguém. Né? Ora. Esse é meu filho amado, de quem eu me agrado, de quem me compraz. Olha que culto de batismo maravilhoso. Que manifestação da presença de Deus maravilhosa. Um culto, vamos imaginar um culto ali de batismo, sabe, espetacular. Mas a seguir, veio a tentação. E às vezes você vem num domingo e o culto é maravilhoso, você sente a presença de Deus, você adora, você chora, você recebe a palavra, aí você vai para casa, dorme, no outro dia você chega no trabalho e vem o tentador, Satanás furioso com a sua vida. Vigie, porque depois de uma grande bênção, de uma grande maravilha espiritual na tua vida, de um grande avivamento na tua vida, de você sentir a presença da tua vida, guarde esse momento, guarde essa palavra, porque a seguir pode vir a tentação e você perder tudo. É interessante que nos 3 evangelhos, a tentação de Jesus vem logo a seguir de um culto maravilhoso. Então não ache que o culto de hoje é uma bênção, você vai para casa feliz da vida, mas vigie, mantenha a postura, guarde a palavra, guarde o que o Espírito Santo ministrou na sua vida, guarde no seu coração, porque Satanás não vai deixar de qualquer maneira. E o problema hoje de muitos crentes é que vivem somente pela empolgação.
e se empolgam no culto, e se empolgam no louvor, e se empolgam na palavra, dependendo da palavra, né? Abre um parênteses. E se empolgam e falam, agora vai! Mas não retém, não guardam, não vivem. E aí Satanás, na primeira oportunidade, arranca a semente. Vai lá na tua ferida, vai a seta do maligno na sua vida. Outra coisa interessante, que eu esqueci de anotar, que eu confesso que eu me empolguei no meu esboço hoje. Confesso que eu me empolguei um pouquinho. Eu tinha que ter anotado isso porque eu estava tomando banho, eu lembrei. Levado, Jesus também, no verso 1, diz que ele é levado pelo Espírito ao deserto. Aí eu botei aqui, ser conduzido por Deus nem sempre te leva ao conforto. Ser conduzido por Deus nem sempre te leva ao conforto. Lembra quando eu preguei de que Jesus manda os discípulos irem? Vai lá para o outro lado, que eu encontro vocês lá. E aí no meio do caminho os discípulos enfrentam uma tempestade. Quem mandou os discípulos ir para a tempestade? Jesus, né? Que loucura, bicho. Né? Paulo está querendo ir para um lado. Aí tem uma visão, um homem vestido como um macedônio. Aí ele pensa, vou para a Macedônia, vou para o lado da Grécia, lá vai ser bênção. Chega em Atena, prega no Areópago de Atena, debate com os filósofos e o que acontece? Nada. Nada acontece. Uai, mas eu recebi a visão. Vai falar. Moisés encontra com a sarça ardendo. Vai lá. Pô, mas eu vou lá, vou chegar, vou falar, vamos embora. Não. Você vai bater de frente só com o faraó. Só com o faraó. Jesus, guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Viver debaixo da dependência de Deus, guiados por Deus, nem sempre será um caminho fácil, mas sempre será um caminho de vitória. Nem sempre será um caminho que você, como hoje os irmãos que chegaram cedo, aproveitaram, terá um suquinho, uma limonada, suquinho de maracujá. Às vezes vai ter que ser na água quente mesmo. Mas o final desse caminho, perseverando, é um caminho de vitória. E Jesus nos mostra isso. Dito tudo isto, primeira tentação. A dúvida da necessidade. A dúvida da necessidade. Isso aqui é legal, hein? Porque observe, no verso 3. Ana, agilidade hoje, que eu vou ler alguns versículos, hein? Então o tentador, aproximando-se de Jesus, aí eu vou dividir em duas partes. A primeira, se você é o Filho de Deus. Se. Às vezes a gente passa batido nesse se. Porque a primeira coisa que o diabo vai fazer é pôr em dúvida a identidade de Jesus. Ih, já pegou a chave, tá ligada. O se é uma dúvida. E é interessante o como esse se encaixa logo após o batismo e da declaração do próprio Pai. Esse é o meu filho. E aonde Satanás entra na dúvida? Se tu és o Filho de Deus. Logo após, a seguir do batismo. O ataque de Satanás é uma dúvida em quem nós somos, o que fazemos, por que estamos fazendo.
Ele sempre colocará dúvida na sua identidade como filho de Deus, como servo do Senhor, como aquele que é usado por Deus, como aquele que é um instrumento na mão do Senhor. Satanás sempre colocará dúvida se o que você está fazendo presta. Se você é filho de Deus, se você é servo, se você é convertido, se você é obediente, se você foi perdoado, se você é aceito por Deus, se você é digno de estar no meio da igreja, se você é capaz de fazer alguma coisa no reino de Deus. A primeira coisa que Satanás faz em nossas vidas é lançar dúvidas quanto àquilo que nós somos diante da presença de Deus. Porque se eu sei aquilo que eu sou em Cristo Jesus, eu resisto o diabo e ele fugirá de mim. Eu tenho que saber aquilo que eu sou na presença. Eu tenho que saber que eu fui lavado e remido no sangue, que eu fui perdoado, que eu fui transformado, que eu vivo em uma dependência agora que não é mais minha, mas é inteiramente de Deus. O ataque de Jesus, o ataque a Jesus, se inicia na dúvida. Primeira coisa que Satanás faz na sua vida para te tirar do caminho é te colocar em dúvida. Dúvida de quem você é, dúvida de quem é Deus, dúvida de qual a tua chamada, dúvidas, dúvidas e dúvidas. Porque quando você tem a certeza de quem você é em Deus, ninguém te segura, irmão. Quando você sabe aquilo que você tem que fazer, ninguém te segura. Quando você sabe o que Deus realiza, já realizou e realizará em sua vida, ninguém te segura. E aí, vai para o segundo ponto. Se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Pães para a fome. O que Satanás está dizendo, de modo geral, nas entrelinhas, é: olha, o Filho de Deus não passa necessidade. Se tu és o Filho de Deus, por que está com fome, Jesus? Transforme essas pedras em pão. Ora! O Filho de Deus não passa dificuldade, o Filho de Deus tem que viver. Satanás, ele explora a ideia da saciedade, do bem-estar, da satisfação. Em meio ao deserto, Satanás gera dúvida, e essa dúvida é em cima da necessidade do que Jesus precisa. Afinal, Jesus estava 40 dias em jejum. E a primeira coisa que ele vai atacar é a necessidade. E hoje a nossa sociedade não necessariamente tem uma necessidade de comida, mas as pessoas têm uma necessidade de serem vistas, de serem aceitas, de serem aprovadas pelos outros. E isso nos leva a uma ideia de bem-estar, porque hoje toda a ideia social é do bem-estar, é da felicidade, é da alegria. Ah, você tem que ficar com quem te ama. Olha como você se vê. Mas eu sou um homem, mas eu me vejo como mulher. Vire uma mulher. O importante é você se sentir bem consigo mesmo. Não é isso que vivemos? O importante é nós buscarmos a alegria, a felicidade. Está aí o carnaval, que não me deixa mentir. Busca da felicidade, do bem-estar, do prazer,
da saciedade. E aí as buscas vão das mais variadas. Uns vão buscar no trabalho, outros vão buscar em relacionamentos, outros vão buscar no dinheiro, outros vão buscar numa vida de crime. E Satanás, ele usa exatamente a fome do ser humano pela busca do seu prazer. Porque nós não aceitamos a dificuldade. Porque nós, principalmente, o nosso momento não aceita a necessidade, a dificuldade e o sofrimento. Eu sei, ninguém quer sofrer. Ninguém quer dificuldade. Ontem conversávamos ali fora, eu, o Igor e o Daniel também. E o Daniel comentou da dificuldade dele achar alguém para trabalhar em obra. Porque o cara vai na obra, né? Comentou lá do rapaz, trabalhou um dia, viu que era difícil, obrigado pelo seu apoio, mas amanhã eu não volto não. A dificuldade. Porque puxando a cordinha, deu calo na mão. Não vou voltar. Hoje, as pessoas não querem passar por nenhum tipo de sofrimento. E eu vou te falar a real. Na vida, passaremos pela dificuldade. A sociedade, às vezes, cria as crianças em uma bolha. E aí, quando vai, outro dia eu estava vendo uma menina, ela estava chorando no vídeo, porque ela foi sair com os amigos para ir no cinema. Ela falou, gente, eu não sei pegar ônibus, eu só sei pegar Uber. É essa geração. Todos os meus colegas sabem chegar lá, mas eu não sei. E ela chorava, porque ela não sabe pegar ônibus. Isso é só um exemplo. Isso é só um exemplo da geração que foge da dificuldade. E Satanás hoje tem um campo, e isso já está no nosso meio. Já está a tal ponto que entra para a igreja. E a igreja também não quer passar por dificuldade. Não quer passar pelas lutas. É tudo fácil, tem que vir na minha mão. Satanás, ele usa disso. Qual a sua necessidade? Qual o teu pão? É ali que Satanás vai atacar. Diabo explora a ideia de saciedade, bem-estar e satisfação. Mas Jesus dá uma resposta, e uma resposta verdadeira. Isso é bacana. Jesus, no verso 4, vai dizer: Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E onde isso está escrito? Deuteronômio 8. Eu vou ler do verso 1 ao verso 10, para que você entenda o contexto. Ana, Deuteronômio 8, do 1 ao 10. Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês não vivam, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês,
se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná, para que vocês sustentou com maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam. Aí vem, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. E durante estes 40 anos, as roupas de vocês, que vocês usavam, não envelheceram. Os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que, assim como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiras, terras de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro e cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor, seu Deus, pela boa terra que Ele lhes deu. Olha o contexto maravilhoso que Jesus responde a Satanás. O que Jesus está respondendo a Satanás quando Jesus fala, olha, nem só de pão viverá o homem? A resposta de Jesus, baseada lá em Deuteronômio 8, nos mostra uma humildade de saber que é Deus quem nos sustenta, que é Deus que é suficiente e que nós somos insuficientes diante de Deus. A resposta de Jesus nos ensina a humildade em reconhecer que é Deus. E olha, nesse texto que Jesus está citando só um pedacinho, o contexto dele todo é: o Senhor durante 40 anos supriu e corrigiu Israel. Portanto, não sou eu que vou mandar pedras virar pães, porque é o Senhor que vai me sustentar. Se for da vontade de Deus que essas pedras se tornem pães, elas virarão. Mas se não for, passarei pelo deserto os 40 anos, dependendo da bondade de Deus. A resposta de Jesus a esse ataque de Satanás é falar que ele depende completamente do Pai. A nossa resposta em querer saciar a nossa vida é falar, Senhor, a minha vida depende completamente de Ti, Deus. Os meus desejos de querer ser famoso, de querer ser grande, de querer ser reconhecido, não são nada diante daquilo que o Senhor tem, porque eu vivo completamente na dependência de Deus. Se tiver que passar os 40 anos, passarei os 40 anos sendo sustentado pelo Senhor. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Significa que não são as minhas mãos, não são o meu trabalho, não é a minha força. É o Senhor que me abençoa e me sustenta. A queda do homem começa quando ele acha que ele é capaz de realizar. Assim como o diabo falou, se tu és, transforme isso. E às vezes o nosso erro é dar ouvido a Satanás e achar que somos nós que estamos transformando a pedra em pão. Que somos nós que somos capazes de realizar, de fazer, quando na verdade quem faz é o Senhor. Que na verdade quem nos sustenta é o Senhor. Na verdade quem toma a minha mão e me faz trabalhar da melhor forma é o Senhor. Mas às vezes é melhor dar ouvido para o diabo, né? E achar que eu sou bom. Aí Satanás fala, tu é bom. Tu canta muito, tu prega muito, tu ora muito.
Não é verdade? Transforma, vai. Tu é capaz. Tu é bom, vai, transforma. Para de depender de Deus. Você é bom, cara. E é aí que começa a nossa queda. Quando nós deixamos de depender de Deus. A resposta de Jesus é a resposta da humildade daquele que depende de Deus, porque é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem é suficiente, é o Senhor que é tudo em nossa vida. A segunda tentação, vamos para a segunda tentação. Uma hermenêutica satânica. Eu estou bom de título hoje, hein? Estava inspirado. Dá para fazer um filme, uma hermenêutica satânica. A aplicação do diabo. O diabo está pregando para Jesus. Olha que maravilha. Mateus, verso 6, capítulo 4, verso 6, vai dizer: e disse, se você é filho de Deus, olha só de novo, né, o se aí, jogue-se daqui, porque está escrito. Aí Satanás faz igual a Jesus, né? Jesus começa rebatendo Satanás falando, está escrito. Aí o diabo fala, eu também sei fazer isso. Né? Aí o crente acha que conhece muito a Bíblia. Eu leio a Bíblia todo dia. Aí veio o pior. Aí o crente não lê a Bíblia. Aí vem o enviado do diabo e fala, olha, está escrito. É verdade. É verdade, diabo. Confio em você, Satanás. Continua. Porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito. E eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em pedra alguma. Abre aí, Ana, Salmo 91. Eu vou ler a partir do verso 10. Para que você entenda a hermenêutica do diabo. Salmo 91, verso 10. Que vai dizer assim. E a Ana está rápida hoje. Nenhum mal lhe sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Salmo 91 é aquele salmo que todo mundo deixa a Bíblia aberta. Todo mundo conhece o Salmo 91. Outro dia na rua, eu vi um morador de rua com o Salmo 91 aberto. E ele nem tem casa. Estava lá aberto. Eu tenho que me converter às vezes, eu não resisto, gente, desculpa. Não, mas é verdade, o Salmo 91, para você ver, está entranhado tanto na nossa cabeça, que às vezes passa batido, né? Que Satanás usou o Salmo 91. Nenhum mal nem praga alguma. Verso 11. Porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em pedra alguma. Satanás usou o Salmo 91, gente. Levou Jesus até o pináculo. Pula se tu és o Filho de Deus. Abra comigo, Salmo 91, Jesus. Seus anjos, ele dará ordem ao seu respeito. Eles vão, e ele não vai deixar que você tropece, Jesus. Satanás, ele isola o texto. E quantos hoje estão isolando o texto para desviar do caminho? Para mostrar uma palavra que não condiz com o real evangelho. O Salmo 91 é sobre a obediência a Deus. É sobre andar com Deus, é sobre estar nos caminhos do Senhor. O Salmo 91 inicia no verso 1, aquele que... Oh, glória! Né? O Salmo 91 começa com aquele que habita, aquele que está junto de... Aquele que está junto de Deus, que obedece a Deus, que tem intimidade com Deus.
E aquele que está junto de Deus, ele vive de acordo com os propósitos de Deus. E nesse sentido, o Salmo 91 é que o Senhor nos livra mediante os seus propósitos. O Senhor nos guarda mediante os propósitos que Ele tem na nossa vida. Não é de acordo com os nossos desejos. Esse é o ponto. O Senhor me guarda. Tiroteio. Eu vou lá, vou sair na rua, vou andar no meio das balas. 1000 balas cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu sou brabo, vou pregar. Tem muitos aí saindo no bloco de carnaval para pregar. Mas eu não duvido nada que está no pensamento. Vontade de dar um pulinho, né? Está no pensamento. Dá aquela desviada. O Salmo 91. Ele é um salmo para aqueles que vivem em intimidade com Deus. E viver intimidade com Deus é viver os planos de Deus. É Sadraque, Mesaque, Abidnego, recusando-se nos manjares do rei, juntamente com Daniel, e vivendo essa intimidade com Deus, e o Senhor os abençoando. E no final das contas, eles estavam mais inteligentes, mais fortes do que os outros. Cuidado com aqueles que isolam o texto, que fazem a aplicação que tiram da realidade do texto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, você pode todas as coisas. Aí o crente pensa, eu posso. É hoje que eu vou dar uma tapa naquele cara. Eu posso, é hoje que eu vou botar o dedo na cara do meu chefe e vou falar as verdades para ele. Fui demitido, pastor, fui demitido. O senhor falou que eu tudo posso, eu cheguei lá e botei o dedo na cara dele e falei as verdades. E agora, pastor? Bota currículo no cato. O que eu faço? O contexto. Aprendi a ter fome, aprendi a ter abundância. Aprendi a ter, aprendi a não ter. No final de tudo aquilo, do ter, não ter, do possuir, não possuir, aí que o apóstolo Paulo vai falar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque o que vai para ele não é a fome, não é a escassez, e nem é a abundância. Porque ele sabe quem ele é em Cristo, portanto ele pode todas as coisas. Essa é a realidade da aplicação. E quantas vezes nós damos ouvidos àquilo que nos interessa, e olhe como Satanás faz, ele faz exatamente no ponto que te interessa. Eu já estou com vontade de fazer tal coisa, aí chega alguém e fala, irmão, vai lá e faz, aí você vai e faz. Não é verdade? Mas qual é o contexto da palavra? Quantos hoje estão pegando o texto, isolando o texto para justificar o erro? Para justificar o modo de vida que mais afasta de Deus? Que trazem a aplicação do texto bíblico que não condiz com a realidade, que te leva ao arrependimento, que te leva à mudança de vida, que te leva à transformação, que te leva à verdadeira experiência em Cristo Jesus. E que, na verdade, mais iludem e amaciam o ego e te tratam bem, porque hoje você não pode receber palavras duras.
porque desmonta, é de vidro, a sociedade é de vidro. E Jesus inicia seu ministério pregando: arrependam-se. E quantos hoje não querem ouvir, porque eu não preciso me arrepender de nada, eu quero viver do meu jeito, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos ao meu respeito. E o Senhor está falando: não vou dar ordem de anjo nenhum, porque eu preciso que você se arrependa. Eu preciso que você mude, eu preciso que você se achegue, eu preciso que você faça o que está no verso 1, aquele que habita, eu preciso primeiro que você esteja comigo. Aí sim eu vou dar ordem aos anjos. E qual é a resposta de Jesus? Aí a resposta de Jesus é maravilhosa. Essa foi a que eu achei mais legal. Mateus verso 7, capítulo 4, verso 7. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus, ou não tentarás o Senhor teu Deus. Fazendo uma referência a Deuteronômio 6,16. Eu vou ler 2 textos. Que vai dizer assim: não ponha à prova o Senhor seu Deus, como fizeram em Massá. O que rolou em Massá? Sou curioso. Vamos lá. Êxodo 17, verso 1. Vamos entender o que Deus está falando ali. Não põe à prova como aconteceu em Massá. Em Massá diz: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós e a nossos filhos e os nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. Socorro, Deus! O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Entendeu a resposta de Jesus? Duvidar da soberania de Deus no momento de crise, no momento de necessidade, e tomar a iniciativa de obrigar a Deus a dar prova de si para alguma coisa, é tentar ao Senhor. E quantas das vezes nós tentamos a Deus? Quantas das vezes nós exploramos a nossa fé em Deus de modo errado? Eu sirvo a Deus porque Ele me dá. Se Ele não me dá, eu deixo de servir. É essa a tua fé? A tua fé é como uma criança, então. Porque o meu filho, o Heitor, eu falava quando ele era menorzinho, né? Eu falava: quer ganhar o Heitor? Dá um Kit Kat para ele. Compra um Kit Katzinho, quando o Heitor estava com os 3, né? Os 3 aninhos. Hoje em dia, se tu der só um Kit Kat, talvez você não ganhe ele. Está um pouco mais exigente, né? De repente, uma barra de chocolate, você consiga, de repente, o amor dele. Mas quando ele era menorzinho, tu quer conquistar o Heitor? Quer virar brother do Heitor? Fala: Heitor, aqui eu comprei para você, lembrei de você.
Tinha um namorado da minha sobrinha que trouxe para ele. Ele olhava para a cara dele meio assim. Ele era meio estranho, realmente ele era meio estranho. Não vou julgar meu filho por isso, não. Ex-namorado da minha... né? Mas no dia que ele chegou com um Kit Katzinho, deu para ele, pronto, fechamento. E às vezes a nossa fé é como a fé de uma criança. Senhor, eu tenho que ver. Senhor, eu tenho que ter. Senhor, eu vou me lançar. Deus, tu me segura aí, Pai. Porque se o Senhor não fizer, também não quero mais. Quantas das vezes nós fazemos isso? Quantas das vezes nós duvidamos de Deus? Irmãos, olha só, crise de fé, todo mundo tem. Todo mundo tem. Eu já tive. Não vou dizer que eu não vou ter mais. É provável que eu tenha minhas crises de fé. Mas você é pastor, sim. Todos nós passamos em algum momento pela crise de fé. Mas você está na crise de fé. Outra coisa é eu virar para Deus e falar: o Senhor está fazendo ou não está? Como o povo de Israel. Porque o Senhor já estava sustentando ele desde que saíram do Egito. Não por acaso o Senhor manda pegar o bastão, o bordão de Moisés, o mesmo bordão que ele tocou no Nilo e transformou na praga do sangue. Não é verdade? É Deus falando: pega lá o mesmo. Pega lá o mesmo. Para tu saber que eu sou o mesmo Deus que agiu lá, estou agindo aqui. Para que eles vejam que o mesmo que eu fiz no teu passado, eu ainda realizo hoje. E às vezes nós nos esquecemos do que Deus já fez em nossa vida. Do momento que nós nos convertemos, no momento que eu senti a presença de Deus, no momento que eu passei, e agora já passou-se anos, e eu viro para Deus e falo: Deus, eu não sei se eu vou ficar na igreja, eu não sei se eu fico ou se eu saio. Não ponha Deus à prova. Entende a resposta de Jesus? O que Jesus está falando para Satanás é: eu sei quem é o meu Pai. Porque Satanás inicia a pergunta da mesma forma: se tu és o Filho de Deus, eu sei quem é o meu Pai. Eu não preciso me lançar daqui para baixo, porque eu sei quem Ele é. Eu não preciso de ver milagres para crer em Jesus. Eu creio pelo que Ele é, pelo que Ele já fez em minha vida, pelo que Ele continua fazendo em minha vida, e a minha fé me aponta para o que Ele ainda realizará na minha vida. Portanto, eu não tenho necessidade de tentar a Deus. Eu simplesmente sei que Ele vai realizar em minha vida. Nossa fé não pode ser pautada em apenas receber. Jesus, em vários momentos, ele recusou-se a oferecer sinais a escribas e fariseus. Jesus curou leproso, curou cegos, mas às vezes vinham os fariseus querendo tentar e pôr à prova ao Senhor. E às vezes o Senhor era duro com eles, porque aqueles ali conheciam da lei. Porque aqueles dali deviam olhar para Jesus e reconhecer quem era Jesus. A minha vida em Cristo toma agora uma nova dimensão. Toma agora uma dimensão que eu não preciso mais tocar. Eu agora vivo na resposta que o Senhor deu a Tomé: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas eles creem. Eu sou esses.
Tomé, quando toca, fala: Deus meu, Senhor meu. Eu, sem tocar, eu falo: Deus meu e Senhor meu. Quando eu dobro o meu joelho, eu falo: Deus meu e Senhor meu. Toda a minha vida é suprida pelo Senhor. A minha caminhada é guiada pelo Senhor. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Terceiro ponto. Essa aqui é complicada para nós. A ambição. Verso 8 de Mateus 4. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. E aí você tem que levar em consideração o contexto da época, o momento histórico da época. O império dominante naquele período é o Império Romano. É um império que cobrava imposto, que cobrava tributos, que dominava toda aquela região da Palestina, Europa e afins. Tudo sob o domínio de César, o imperador. Lembra da passagem que eles têm que pagar o tributo? E Jesus vai pegar a moedinha e vai dar o exemplo e vai falar: olha, quem está aqui no rosto dessa moedinha é César. Então dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Um império dominante. E naquele tempo as pessoas esperavam um Messias, o povo esperava o Messias, que viesse para bater de frente e acabar com essa dominação romana, trazer novamente a glória para Israel, trazer novamente a glória desse povo que estava sofrendo nas mãos dos romanos. E o que Satanás oferece a ele é um império muito maior, muito mais dominante, porque ele apresenta os reinos para Jesus e fala: se você se prostrar diante de mim, vou te oferecer isso tudo. O Império Romano não é nada diante do que eu tenho para você. Basta fazer uma coisinha: se prostrar e me adorar. A sedução que age através da ambição de poder, de fama, de glória. Quem oferece o glamour dessa terra é Satanás. Quem te oferece que você vai ser grande, que você vai ser poderoso, que você vai conquistar, que você vai avançar, que tudo está aqui nesse reino, nesse mundo, é Satanás, não é Deus. E aí eu lembro de um missionário que foi lá no seminário. Ele não é bem missionário, ele trabalha na junta de missões lá. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou: eu oro para que Deus prospere as minhas empresas. Porque eu sei que se Deus prosperar as minhas empresas, eu vou poder ajudar. Eu comprei um ônibus para missões. Durante a pandemia, os missionários que estavam lá na África, lá para dentro da Amazônia, junto com os índios, que tu chega em Manaus, pega um barquinho e vai ainda 2 dias para dentro do mar, para dentro do rio, lá nos projetos missionários. Ele falou: uma das minhas empresas, todo o lucro que eu tinha, eu enviava para eles. Porque devido à pandemia, muita igreja fechada, a arrecadação caiu, não tinha como sustentar os missionários lá no meio da selva. Ele sustentou. E ele falou: tudo que eu faço nas minhas empresas, uma parte vem para cá. Eu oro para Deus me prosperar, porque eu sei que a minha prosperidade vai para prosperar o reino.
a missão, os missionários, aqueles que estão no campo, a pregação, é Cristolândia, é lugar que vai lá os viciados serem tratados e tudo mais. É isso. É a prosperidade visando o reino de Deus. E isso é completamente louco. Porque a nossa vida, a nossa relação, e Satanás sabe disso, e ele nos usa e nos escraviza nisso daí. Satanás quer nos escravizar, nos manter escravos dessa vida terrena, através da satisfação material, que é corroída e nos corrói a cada dia. É um influencer que tem que ficar ali vivendo uma vida fantasiosa para mostrar que é feliz. E aí, de repente, está deprimido, está internado. Fulano de tal cometeu suicídio. Como assim? Era tão feliz diante das câmeras. Porque não pode demonstrar a fraqueza. Porque ele vive essa vida. É o determinado setor da sociedade em que ele tem que enriquecer. Porque hoje, ser bem-sucedido é ser rico. Ser bem-sucedido é você ser abençoado, é eu chegar na igreja de carrão. E aí eu estou pegando empréstimos em cima de empréstimos, enganando e passando a perna. Porque eu tenho que demonstrar o meu carro zero, porque eu sou abençoado. E aí o irmãozinho que lê a Bíblia o ano inteiro, que quando você precisa de ajuda, tu fala, irmão, ora por mim. Esse não é abençoado? Esse é o mais que abençoado. Porque nós confundimos a bênção com o material. O material acompanha todas as outras bênçãos. Mas não é o centro de tudo. Jesus mesmo vai dizer no Sermão do Monte que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas eu tenho que demonstrar a minha fama, a minha glória, os quantos de seguidores eu tenho, o quanto de pessoas é o menininho que vai pregar e pega no púlpito e eu preguei 10 pessoas se converteram por causa da minha pregação. Não, não é. Se converteram porque o Espírito Santo tocou. Se converteram porque você pregou uma palavra que é muito mais excelente do que você. Nós pregamos uma palavra que é mais excelente. Eu prego uma palavra que é mais excelente do que eu. Não é de mim, é de Deus. E nós devemos tomar cuidado para não cair nessa tentação de querer demonstrar aquilo que nós não somos. E querer viver uma vida que não é preparada para nós, que não nos condiz com a realidade de que Deus quer para a nossa vida. Quando Deus, na verdade, o nosso barro, o nosso jarro está todo rachado, quebrado, desbotado, mas nós queremos demonstrar. A igreja era viva, mas estava morta. Laodiceia, que o pastor pregou hoje de manhã. Pobre, cego e nu. Laodiceia era a igreja mais rica. Das 7 igrejas ali da Ásia Menor, era a mais rica. Aonde havia, e aí o texto de Apocalipse é maravilhoso, porque ela vai dizer que ela era pobre, cega e nu. Em Laodiceia, acredita-se que era onde é que havia os melhores curandeiros dos olhos. Era onde se tinha a maior produção têxtil das 7 cidades ali. E era a igreja mais rica. Mas qual é a realidade? Vocês são pobres, vocês são cegos, vocês estão nus.
Não basta viver, tem aparência de que vive, mas está morta. E às vezes nós queremos demonstrar uma espiritualidade que não há, uma aparência de servo que não é, uma aparência de piedade sem piedade. Porque, na verdade, o que Satanás nos oferece a cada dia é o glamour de uma vida de aparência. Essa é a tentação. Vou te oferecer os reinos dessa terra. E a resposta de Jesus. Verso 10. Então Jesus lhe ordenou. Chega de papo. Vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. E essa resposta de Jesus é baseado em Deuteronômio 6 a 8. Aonde vai dizer que nós temos que ter somente um único Deus. Onde nós não devemos adorar os deuses estranhos. Onde o Senhor vai dizer lá no verso 8, olha, quando vocês entrarem nessa terra, lembre-se que eu que vos dei. Não adore e não cometa os mesmos pecados desses povos, dessas terras, porque eu sou o Senhor da sua vida. Não perca o foco de Deus. Não, o foco da nossa adoração, o motivo da nossa adoração, o propósito da nossa adoração é Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quantos têm perdido o foco por causa do mundo? Quantos têm cedido à tentação do mundo? Porque Satanás está apresentando e está falando, olha isso aqui que você está perdendo dentro da igreja. Você poderia estar pulando o carnaval, mas está aqui me ouvindo esse cara chato aí. Satanás sempre vai tentar nos oferecer algo que aparentemente é maior, é melhor, é mais bonito, é mais vistoso. Mas o que o Senhor responde para ele é que adore somente a Deus. E para terminar, duas observações. Todas as respostas de Jesus foram baseadas na palavra, está escrito. E aí eu quero fazer a primeira observação para concluir. Hoje em dia nós temos muita informação e pouco conhecimento. Pela primeira vez na história, entra ano e sai ano, e o conhecimento diminuiu. Conhecimento geral das pessoas. Porque hoje em dia nós temos muita informação. Você pega a tela do teu telefone e você vai vendo. Vrap, vap, vap, vap. Isso é informação. Você vai ver um vídeo no YouTube, você vai assistir um podcast, você vai se encher de informação. Mas como eu gero o conhecimento? Conhecimento é esforço. Conhecimento é sentar, é tentar entender, é refletir, é meditar. Meditar. Meditar é refletir, é questionar, é para que isso é? Por que isso é? Como isso se encaixa aqui? Como eu me encaixo aqui? Aí você gera conhecimento. Por isso que bem-aventurados são aqueles que meditam na lei do Senhor de dia e de noite. E meditar na lei do Senhor é adquirir conhecimento, não informação. É você pegar a Bíblia, ler a Bíblia, botar o teu telefone, se possível, no modo avião, para não ter nenhuma notificação. E isso aqui, entrar aqui. Por isso que lá em Deuteronômio 6, já que Jesus falou tanto de Deuteronômio 6, 7 e 8,
porque a resposta ali, aquilo ali é o cerne da fé. Quando o Senhor fala, olha só, você vai ensinar a criança, ensina a criança, ou encuque na criança, bote esse negócio dentro da cabeça desse menino. É isso que Jesus está falando, é isso que Deus está falando ali com Moisés. Né? E às vezes nós temos que fazer isso, inculcar essa palavra na nossa vida. Porque Jesus, ele responde a Satanás, e aí na aula de escola dominical, quem está acompanhando aí, né, a gente falando Jesus é 100% humano e 100% Deus? Não, né? Jesus é plenamente humano e plenamente Deus. Vocês lembram disso aí, né? Jesus poderia usar das suas prerrogativas divinas e acabar com a discussão com o diabo em 2 tempos. Mas ele não faz. Para nos mostrar o exemplo que o que Jesus venceu a tentação foi na palavra. Não foi realizando milagre, não foi mandando cair fogo do céu, não foi mandando um raio do céu descendo e fulminando. Não. Jesus respondeu do modo que nós também podemos responder. Na palavra. Jesus usou as mesmas armas que nós possuímos. Então vença as tentações do diabo em sua vida. E para terminar, Satanás usou todas as necessidades. Necessidades físicas, necessidades religiosas, necessidades emocionais. Mas a conclusão final é que não há outro. A resposta de Jesus final, dando um fim a isso daí, adore ao Senhor seu Deus. Não há outro que supra as nossas necessidades. O Senhor é o único. O mundo se perde porque o mundo jaz no maligno, mas é o Senhor Jesus que nos dá vida e vida em abundância. Não adianta você procurar em outro lugar, porque é aquele que vai suprir as suas ansiedades, as suas necessidades, as suas dores, as suas aflições, aquele que vai tratar de todas as coisas em sua vida é Jesus, não há outro. Muitos ficam procurando para lá e para cá, viram brinquedos na mão de Satanás, porque buscam uma necessidade física e terrena. E o que Jesus nos mostra aqui nesse texto é que o Senhor é o único Deus em nossa vida. É aquele que somente eu devo adorar, não há outro, porque é dele que tem as palavras de vida eterna, é da boca dele que vem o meu alimento, é ele que supre as minhas necessidades, é ele que eu prostro-me diante dele e adoro, porque não há outro a não ser o Senhor. Se coloque de pé e vamos orar a Deus. Aleluia. O texto de Mateus acaba aqui. Satanás se retira e os anjos o adoram. No texto de Lucas, não sei se é o de Lucas ou se é o de Marcos, vai falar que Satanás procurou ainda outras oportunidades. E realmente teve. Seja no meio dos fariseus, seja no meio da multidão, seja o próprio Pedro falando: Senhor, não vai para a cruz, tu não vai morrer, Jesus. Para trás de mim, Satanás. Vencemos Satanás, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Para sempre? Não, vigie. Mantenha-se meditando na palavra de dia e de noite. Guarde essa palavra no seu coração.
Mantenha sua confiança e independência em Jesus. Não cai na tentação de transformar pedra em pão. Não caia na tentação de querer duvidar de que se Deus é Deus na minha vida. Não caia na tentação de querer ser maior nesse mundo e abandonar Deus porque você é o cara. Porque o que o Senhor nos chama é para uma vida de intimidade com Ele. É o Espírito Santo que habita em nós que vai falar. Ouça a voz do Espírito Santo. Porque se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureça o seu coração. E às vezes o Espírito Santo fala no nosso interior, não faça isso, te quero dessa forma, te quero dessa maneira, mas às vezes isso vai contra aquilo que eu quero, porque Senhor, eu preciso do pão, Senhor, eu preciso me lançar, Senhor, eu preciso daquilo outro, não caia na tentação, porque é o Senhor que nos supre, e o Espírito Santo clama no nosso interior, ore, me busque, olha que eu quero derramar meus dons, olha que eu quero transformar a tua vida, olha o que eu quero te usar ao redor, mas às vezes nós cedemos a ouvidos a Satanás. Será que sou eu? Se tu és o Filho de Deus, a primeira coisa que Satanás faz é te lançar luz. Permaneça fiel àquilo que o Senhor te chamou. Amém? Curve sua cabeça, Senhor. Queremos, ó Deus, te louvar, Pai, por essa noite, pela tua palavra, Deus, e que, Senhor, tu és aquele que nos sustenta, tu és aquele que nos guarda, tu és aquele, Senhor, que tem operado sinais e maravilhas, e nós cremos, ó Deus, que tu, Senhor, tem muito mais para realizar, Senhor, que a nossa mente, o nosso coração não venha ceder, Pai, às investidas do diabo, mas que, Senhor, nós venhamos guardar a tua palavra, permanecer fiéis a ti, ó Deus, em nossa caminhada, Senhor, nos sustenta, Senhor, nos ajuda, Senhor, que o teu Espírito Santo, que habita em nós, ó Deus, venha falar em nossa mente, em nosso coração, a tua perfeita, agradável e boa vontade, Deus amado. Senhor, em nome de Jesus, repreendemos, ó Deus,